Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma noite de alegria. Quinta-feira é sempre noite de alegria, porque é noite de reencontro, de encontros, reencontros. E nesses encontros e reencontros nós nos fortalecemos, porque trocamos informações, trocamos ideias, trocamos afeto. Como se diz na linguagem de terreiro, nós trocamos folhas. E hoje a alegria é muito maior ainda, porque eu estou recebendo aqui a doutora Karen Luiz, que é juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, é especialista em antirracismo e é especialista também em direitos humanos. Eu fico muito feliz e honrado em receber a doutora Karen Luiz, que fez um esforço danado na agenda dela para conseguir nos atender. Boa noite, doutora Karen Luiz. Seja bem-vinda. A casa é sua. Boa noite, querido. Muito obrigada. Eu fiz questão de tentar organizar essa nossa agenda para em algum momento a gente poder bater esse papo. E estou muito feliz de estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Espero que a gente tenha uma conversa muito legal. Com certeza vai ser uma conversa bem bacana. Doutora Karen, não é comum nós vermos no Brasil juízes e juízas negros e negras. E a senhora vem meditando aí no direito, não só meditando, mas também pesquisando, estudando e construindo teses há bastante tempo. Como é para a senhora esse ambiente que imagino seja majoritariamente masculino e majoritariamente branco? É furar pedra todos os dias? Ou a senhora entende que existe um espaço mais possível de se viver nessa labuta cotidiana? Então, pergunta excelente. A gente vive num poder judiciário, eu estou no judiciário há 26 anos, né, que é majoritariamente branco, masculino. Nós temos apenas 13% de juízas e juízes negros no nosso país, são dados hoje consolidados no DataJude, a partir de um sistema informatizado que congrega todas as informações do judiciário brasileiro. Então, realmente, a gente tem ainda uma dificuldade de acesso de pessoas negras à magistratura, e em razão de todo um contexto histórico e social que faz com que a gente precise olhar para essa questão como um problema, né? A gente tem um problema de falta de representatividade negra, embora sejamos a maioria da população brasileira, e alguém tem que olhar para isso, desenvolver estudos, propor, né, reflexões e projetos, desenvolver projetos para que a gente possa enfrentar isso. Então, não sei se é bater pedra o tempo todo, né? Ficar, mas dizem que água mole em pedra dura, né? Tanto bate. Então nesse espírito que a gente vem trabalhando no judiciário para colocar a questão racial como uma centralidade. É o que eu tenho tentado fazer nos últimos anos, olhando para os números e fazendo pesquisas, tentando desenvolver projetos para mudar a cara do judiciário brasileiro. Doutora Karen, a gente nos últimos anos, eu diria desde a Lei CAO, em 1988, a gente conseguiu diversas conquistas. E quando digo a gente conseguiu, a sociedade brasileira, por meio da luta dos movimentos negros. Uhum. Nós conseguimos diversas conquistas, como a própria Lei CAO, que é a lei que criminaliza o racismo, torna o racismo crime inafiançável e imprescritível. As cotas raciais, tanto no acesso a universidades, quanto também no acesso ao serviço público. A senhora entende que essas conquistas estão consolidadas diante da, da, enfim, da forma líquida que a política tem assumido nos últimos anos? Ou a senhora acha que existe risco para essas conquistas?
Eu acho que a renovação da lei de cotas, agora no mês de junho de 2025, demonstra que a política afirmativa de cotas é uma conquista. Eu acho que retrocesso não vai haver com relação à sua aplicação. O que a gente precisa é um aperfeiçoamento, ou seja, um ajuste fino com relação a algumas questões que precisam ser vistas e foram vistas logo em seguida a edição da primeira, né, lei de cotas nas universidades, com relação a quem é o alvo da política pública, né? Então, a gente tem, por exemplo, a questão da heteroidentificação como algo que não foi pensado inicialmente, mas que depois se tornou necessário para a gente fazer com que as pessoas negras é que ocupassem essas vagas reservadas e não as pessoas, o branco pardo, né? E sim o negro pardo ocupando as vagas. Então, hoje a gente tem, né, como um ponto sensível à comissão de heteroidentificação, à judicialização de heteroidentificações, aquele que é excluído e que se autodeclara negro, se entende como uma pessoa negra, mas que muitas vezes não é percebido como uma pessoa negra. A gente tem os erros e a gente tem as fraudes. Então, assim, são 3 dimensões aí dentro da política de cotas. Acho que não tem retrocesso, mas tem que sempre ter um olhar atento também para a construção do número de vagas, né, da reserva de vagas, a questão que hoje agora tem uma previsão que não pode haver fracionamento das vagas para que efetivamente se atinja, se possa viabilizar o acesso, né. Os concursos das universidades a gente tem bastante problema, porque geralmente abre uma cadeira, outra, uma vaga aqui, outra ali, e aí nunca se consegue dar acesso aos acadêmicos, né, aos estudiosos, para que eles tenham assento nas cadeiras de formação nas universidades públicas. Então, são pontos sensíveis. A política está aí. Obviamente, quando a gente fala de racismo como uma forma de a sociedade performar, sendo uma engrenagem, né, que funciona e que o racismo vai se aperfeiçoando conforme as coisas vão mudando, a gente não pode deixar de desconsiderar isso, né, a gente não pode desconsiderar. Então a gente tem que estar sempre atento, é uma política que existe, acho difícil de ter um retrocesso, mas é preciso que estejamos atentos para a gente poder fazer com que o alvo da política ele seja realmente uma pessoa negra, né? São muitas. Há muito trabalho pela frente ainda nesse processo. Até porque eu fico pensando que o século XX foi um século em que conseguimos construir muitos direitos, não só em relação à população negra e em relação ao Brasil, mas o avanço dos direitos humanos, por exemplo, nesse século, resposta a violências do passado, como, por exemplo, a escravidão negra e suas sequelas, o próprio Holocausto judeu, impulsionaram a criação e aceleraram as políticas de direitos humanos. O século XXI parece que nos colocou no zero novamente. Há um questionamento, há forças políticas no mundo inteiro que questionam os direitos humanos e daí o risco de um retrocesso mais geral. Como a senhora percebe a perspectiva da justiça em relação aos direitos humanos nos próximos anos? Uhum. Eu acho que a gente tem alguns marcos históricos que não são só do século XX, a gente pode voltar muito atrás, né, do próprio acesso aos direitos e se dizer o que que é direito, quem é humano, quem não é, né? A gente teve uma época em Sim, que sim. pessoas negras não tinham a condição de humanidade. A gente veio num processo de avanços. A gente tem a declaração ali, né, no final da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas quando a gente vai estudar direitos humanos, a gente sempre tem como uma premissa que os direitos humanos eles são frutos de processos de lutas. E na teoria crítica dos direitos humanos, a gente vai mais além e vai dizer que esses direitos são provisórios. Então, como eu falei ali antes, né, da política de cotas, a gente tem que estar sempre vigilante, né?
porque os direitos são provisórios, não existe uma estabilidade, nada é dado, nada é perene, nada é para sempre, né? Então, existem avanços, existem retrocessos, existem grupos que vão se emancipar com uma maior facilidade, outros não, e eles vão estar sempre em disputa, né? Embora a gente, em tese, consiga compreender o planeta Terra como um lugar de perfeição, onde há bens da vida para todas as pessoas, a disputa, né, por esses bens, baseada na força, baseada na propriedade privada, baseada em vários valores construídos pelo ser humano, pelo homem, pela mulher, ela vai dizer quem tem direitos e quem não tem, né? E aí essas lutas se estabelecem. O século XXI, ele chega com uma teoria crítica que vai olhar para a questão, como é que eu posso dizer, para a questão da igualdade, né? Que a gente começa a reivindicar que a igualdade ela é reivindicar com mais força, né? Que a igualdade ela é uma igualdade formal, que materialmente nós não somos iguais, né? E que aí a gente precisa olhar para a questão das discriminações, como é que elas se apresentam, enfim. Então, acho que isso faz parte desses processos de disputa por direitos. Não dá para dizer que a gente tem um retrocesso. Eu acho que isso faz parte do jogo da sociedade. A sociedade opera dessa forma, né? São ciclos que se estabelecem e vão se renovando. A gente não vai voltar, acredito eu, para um período de escravização de pessoas negras, mas a gente vai ter outras formas de exploração. A gente tem hoje, por exemplo, né, olhando para o trabalho em condição análoga de escravo na modernidade, né? Onde outros grupos mais vulneráveis vão acabar tendo essa condição. Então, eu acho isso, eu acho que são avanços, são retrocessos, são outros arranjos, né? E, obviamente, muitas vezes a gente vai ter um grupo social, político, dominante, que vai olhar, vai ter uma visão sobre o mundo, sobre a realidade, né? E vai refletir, se a gente for falar de um cenário de exercício de poder, vai refletir os seus eleitores, enfim, e outras vezes outro grupo com outro pensamento político, outro pensamento social. Isso é que vai dar a medida das coisas e de como a gente vai viver e o que vai ser bem viver para uns e para outros, né? Entendo, entendo. Eu acho que para a gente entrar numa seara um pouco mais espinhosa, mas ainda nesse assunto, apesar desses avanços de conquistas, nós nunca conseguimos lidar bem com a violência contra a população negra, e eu digo violência no sentido mais concreto. Não estou nem falando da violência simbólica, que é também cotidiana, mas, por exemplo, a violência de Estado contra a população negra, que é perene. Né? Se a gente olhar para a metade do século XXI, ainda na ditadura aqui no Brasil, do século XX, ainda na ditadura no Brasil, o período democrático, a violência de Estado ela permanece e, nos últimos tempos, parece cada vez mais desabrida, cada vez mais evidente. Aqui em São Paulo, teve agente de segurança pública jogando uma pessoa da ponte. Né? Talvez tenha visto isso na mídia. Né? De um viaduto, pegou o cara e jogou lá embaixo. Né? Como que a senhora dentro do CNJ, como que a senhora percebe esse processo? É possível, em termos de Ministério Público Federal, em termos de CNJ, em termos de alguma instância do judiciário, fazer alguma coisa? Eu, por exemplo, fico me perguntando uma coisa, aqui do alto da minha ignorância. Como é que governadores comandam as suas polícias fazem o que fazem, e isso não arranha o governador, que, afinal de contas,
E eu não estou falando do governador de São Paulo apenas, estou falando de todos os governadores, que, afinal de contas, nomeiam o comandante das polícias. Como que a senhora observa isso? Tem saída? Bom, acho que a saída é a gente cumprir o que está previsto constitucionalmente, né? Sim. Cada poder cumprir o que está previsto na Constituição, né? Obviamente, quando a gente fala de violência de Estado, a gente está falando de desvios de conduta de pessoas que não cumprem, né, os seus deveres. O controle da atividade policial é de atribuição do Ministério Público, é o controle externo da atividade policial, é uma das atribuições do Ministério Público. Então, eu acho que olhar para isso é algo importante, né? O Ministério Público precisa se debruçar sobre isso. Com relação ao Poder Judiciário, a gente precisa criar ferramentas para identificar, né, esses fatos e dizer o direito a partir dessa identificação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente cria um protocolo de julgamento com perspectiva racial, né, e vai lá criar um eixo específico para os processos criminais, onde a gente vai dizer sobre filtragem racial, perfilamento racial, né, sobre reconhecimento de pessoas, né, como é que esse reconhecimento se dá, como se faz a produção de provas, né, quando o valor dado, né, aos depoimentos, a valoração da prova, né, o depoimento do policial, enfim, o que é fundada a suspeita, né, quando se vai identificar um registro de ocorrência onde o policial diz que a pessoa estava em atitude suspeita e a partir disso ele faz uma abordagem policial, né, em que circunstâncias acontecem essas ações de legítima defesa, que o policial alega que está sendo, né, estava ali em legítima defesa pela iminência de uma agressão ou numa situação de agressão atual, né, presente. Então, são ferramentas, instrumentos, ferramentas metodológicas para que no processo, no caso concreto, eu faça as perguntas certas, eu identifique dentro do texto, dentro da narrativa, o que aconteceu que levou a esse caso concreto, se é um caso de responsabilização ou não, né? Entende? Então, eu acho que é assim que eu vejo. Eu acho que o Ministério Público tem que cumprir as suas atribuições, e eu acho que o Ministério Público vem se aperfeiçoando nesse sentido. E a gente também tem que, de algum modo, o Poder Judiciário, quando esses casos concretos chegam para nós, a gente tem que chegar junto e usar as ferramentas que nós temos à nossa disposição para poder atuar. Como Conselho Nacional de Justiça, a gente entendeu que, assim como existia um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que vai olhar para a violência contra a mulher, a gente entende que a violência contra a população negra, e não só a violência simbólica, né, como falaste, acontece. A gente tem um super encarceramento da população negra, né, mais de 60% das pessoas encarceradas são negras no nosso país. Então, a gente precisa criar instrumentos para oferecer ao julgador, ao magistrado, né, e aí isso como uma política judiciária, para que ele possa, a partir dessa realidade, julgar. E por que eu digo isso? Porque a gente, os nossos bancos acadêmicos, né, eles não olhavam isso como fenômenos ainda, né? Fenômeno do superencarceramento da população negra. Eu, pelo menos no tempo que eu estive fazendo faculdade, isso não era objeto de estudo, né? Então, e de como se identificar, a gente partia muito daquela premissa lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos somos iguais perante a lei, todos temos esses direitos, direito penal, matar alguém, furtar, enfim, e não se entrava nesses estudos criminológicos que são tão necessários para a gente entender como as relações sociais, né, se apresentam, enfim. Era muito pouco, não se debruçava tanto sobre isso. E hoje a gente tem, né? Vai estudar vítima, vai estudar como atender vítimas de crimes, de atos infracionais, vai compreender a vítima não só como aquele que recebe o tiro e é morto, mas também como todas aquelas outras pessoas que estão envolvidas ali naquele contexto. Então, são uma série de fatores, não é ação
de uma única instituição que vai levar a essa mudança das culturas institucionais, né? Até porque se a gente olhar, por exemplo, para a questão dessas violências que citas, a gente tem que olhar para como o nosso Estado foi constituído. Né? Sim, Quando surge a polícia e com que finalidade a polícia surgiu, né? sim, sim. E não só no sentido do braço armado do Estado, mas o próprio Estado brasileiro ele surge no momento que apoia exatamente os donos da terra, os donos de pessoas escravizadas, né? E a impressão que eu tenho é que a sociedade brasileira nunca rompeu com esse ethos Exato. de uma sociedade escravista. Eu acho, e daí meu pensamento não é nem que o Estado brasileiro apenas. Eu acho que o Estado brasileiro até, de certa forma, tem esforços como a Constituição de 88. Mas a maneira como se hierarquiza as pessoas do Brasil, de maneira racial e de maneira econômica e social, cria uma camisa de força para essa expressão daquilo que nós conseguimos colocar na Constituição com muito esforço. É isso mesmo, doutora, ou eu estou errado? Não, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que o projeto de sociedade que que foi executado no nosso país, ele partiu desse princípio. A gente teve uma política de branqueamento no início do século XX. O que é uma política de branqueamento? Nada mais é uma política de eliminação da população negra. Isso era projeto de sociedade. A gente apresentou isso como algo a ser executado no nosso país. E como é que se coloca em prática isso? Eliminando as pessoas. Como é que tu elimina? Se tu não quer as pessoas, para onde que tu vai levá-las? Elas não vão ter acesso aos bens da vida, elas vão ser encarceradas, elas vão ser tiradas das ruas, o que elas fazem, as suas práticas, a maneira de viver vai ser criminalizada. Né? Então, é esse estado que a gente tem, e para a gente romper com isso, a gente precisa efetivamente de ter ferramentas, de ter método para romper com isso. A gente precisa querer, né? E quando a gente edita um protocolo de julgamento com perspectiva racial, a gente está dizendo que a gente quer, né? E a gente precisa compreender o fenômeno. Então, o nosso estudo ele vai todo nesse sentido para romper com essa lógica de desumanização, né, de menos-valia de determinadas pessoas, enfim. Mas acho que tu tá certa, esse é seu raciocínio. Eu penso, doutora, que nós tivemos, não só no início do século XX, que foi uma coisa formal, a política de branqueamento, mas a violência de Estado é a política de branqueamento até hoje, que nós não conseguimos desmontar. Aqui no Café Preto, nós estamos fazendo uma série Saúde Mental da População Negra, que nós temos entrevistado psicólogos, psicólogas, psicanalistas, para tentar entender o quanto as relações raciais afetam a saúde mental da população negra. E uma das coisas que me ocorreu quando pensei nessa série é justamente o quanto desgasta a atenção do homem negro, sobretudo o homem negro mais jovem, mas não só ele, esse receio de uma abordagem policial violenta. O quanto desgasta uma mãe que tem um filho jovem enquanto o filho não chega em casa. E o quanto isso impacta a saúde mental de homens e mulheres negros e negras no país inteiro. E eu fico pensando, eu não sei como o CNJ estuda a fragilização de pessoas, e aí eu me refiro também não só à população negra, mas também à população LGBTQIA+, que sofre muita violência, e sobretudo as pessoas trans são, enfim, são mortas mesmo, né, no Brasil. Existe, por parte do CNJ, um estudo nesse sentido? Na verdade, a gente tem no Conselho Nacional de Justiça alguns fóruns onde nós Sim. tratamos temas relevantes, né? Então,
A gente tem fórum sobre a liberdade de imprensa, a gente tem o fórum da saúde, a gente tem o fórum LGBTQIA+, que foi recentemente criado, e a gente tem o FONAER, que é o fórum do Poder Judiciário para olhar para a questão da equidade racial. Esses fóruns, eles têm uma composição mista, ou seja, instituições de Estado e organizações sociais que olham exatamente para essas questões. E a partir das demandas que vão sendo trazidas e discutidas dentro dos fóruns, a gente vai desenvolvendo pesquisas e vai construindo políticas. Então, de um modo geral, eu posso responder que o Conselho Nacional de Justiça ele olha para essas questões que estão pulsando na sociedade dessa maneira. Gente, vocês não sabem a alegria de conversar com uma pessoa que tem um conhecimento tão profundo a respeito de questões que nos inquietam desde o ventre da minha mãe. Né? E não só conhecimento profundo, mas uma atuação profunda também. E aí, me ocorre fazer, então, uma pergunta que eu nunca fiz para absolutamente nenhum entrevistado. Doutora Carne Luiz de Souza, afinal de contas, quem é a senhora? Como se constituiu a figura que ora se nos apresenta? Oh, meu Deus. Eu sou Karen Luiz Villanova Batista de Souza, eu tenho 55 anos e aqui estou repetindo uma fala que eu fiz ontem quando eu fui sabatinada no Senado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou filha do Cláudio, da Maria Helena, meu pai é advogado, ela farmacêutica bioquímica. Os dois foram servidores públicos. Eu sou natural de Porto Alegre, gaúcha, nascida, né, na capital do estado do Rio Grande do Sul. Fui criada ali num bairro periférico de Porto Alegre, vivi nas ruas, nos clubes sociais da cidade, criada muito no seio de uma família grande que gostava de cultivar os encontros como espaço de resistência, de né, cultivo do afeto, para a gente poder se olhar e ver no outro, né, a possibilidade de resistir, de sobreviver numa sociedade majoritariamente branca, onde o racismo ainda estava muito vivo, embora a abolição da escravidão no Rio Grande do Sul tenha sido um pouquinho antes, de 1888. Eu sou mãe da Júlia, da Alice, duas moças, hoje com 18 e 20 anos. Sou juíza de direito há 26 anos no Rio Grande do Sul também. Fui professora, alfabetizadora e trabalhei no interior do estado do Rio Grande do Sul, em várias comarcas, até que eu cheguei em Porto Alegre em 2018. E de lá para cá eu venho fortalecendo os meus estudos sobre equidade racial. A minha vida é um pouco essa, eu estou desde 2022 em Brasília, atuando no Conselho Nacional de Justiça, tendo como paixão olhar, de um lado, para a jurisdição criminal, a jurisdição do Tribunal do Júri, porque eu sou titular de uma vara de júri em Porto Alegre, mas de outro também olhar para a promoção de direitos humanos, dos direitos fundamentais, olhando para a nossa Constituição e para a proteção de populações vulneráveis. Então, a Karen é isso, a Karen é a que gosta de estar com a família, de fazer festas, de promover esses encontros, gosta de carnaval, de samba, de música popular brasileira, gosta de viajar muito. Essas sou um pouco eu. Que maravilha, que maravilha. E é interessante ouvir a senhora falar de Porto Alegre, das festas, da família, do encontro, esse tipo de coisa, que são coisas muito próprias da comunidade negra em todo o território nacional. Né? E a gente fica sempre imaginando que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, na verdade, é um pouco diferente, né? Porque se construiu esse imaginário. Mas eu me lembro, eu fiz parte do movimento pelas reparações na década de 90, que exigia cotas e reparações para a população negra. E a gente teve um encontro nacional em Salvador e foi um Luiz Carlos, que é militante, ou era militante no Rio Grande do Sul. E ele falava de uma série de entidades que tinha no Rio Grande do Sul que a gente não imaginava que tivesse esse movimento no Rio Grande do Sul. Então,
É Sim, isso aí. Eu vivia nessas sociedades, eu vivia no Floresta Aurora, no Satélite Prontidão, tinha também o Marcílio Dias, sociedades negras, né? sim. Clubes sociais negros, exatamente porque as pessoas negras não podiam entrar nos clubes sociais de pessoas brancas, embora não houvesse, talvez, em algum momento da história houve a proibição, mas talvez depois isso tenha se perdido, mas mesmo assim se continuava essa separação, né? As pessoas negras não eram bem-vindas, não eram proibidas, mas não eram bem-vindas, né? Exatamente, exatamente. E a vida de magistrada, sobretudo atuando em tantas frentes, e a senhora foi sabatinada ontem na CCJ do Senado, porque foi indicada uma vaga para o Conselho Nacional do Ministério Público, é isso? Isso. É uma indicação, Sim. exatamente. Ainda tem um processo, né? Mas dentro desse processo existe uma previsão constitucional para isso, que é a da uma primeira parte é a sabatina, e ontem eu fui sabatinada. E foi boa a sabatina? A senhora gostou? A senhora, como é que a É, senhora saiu da sabatina? saí, Puxa eu vida, acho que que chato. Vou falar, jamais não, vou enriquecer isso. não, é sempre muito bom a gente poder apresentar a nossa história, o nosso currículo, as nossas competências. É sempre bom também, eu acho que isso é muito importante, antes da sabatina, todo esse processo legislativo de se apresentar Sim. para os senadores, entender quais são as necessidades de um país como o nosso, né? Nós temos 27 estados, então cada estado tem uma peculiaridade, tem uma necessidade, tem um diálogo necessário com esse Conselho da República o que o candidato, né, que o indicado pretende ocupar. Então, ouvir, fazer essa escuta é muito importante. Mais do que falar naquele momento, o que precede ao momento em que a gente senta naquela cadeira e vai dizer como pode contribuir, é compreender como as pessoas querem que a gente contribua, né, nesses conselhos. Então eu Sim. saí muito satisfeita, mesmo, né, eu acredito que haverá aprovação, é uma aprovação com quórum qualificado que se exige no plenário do Senado, mas só de ter chegado até aqui eu já me sinto muito feliz. E eu também me sinto muito feliz que a senhora tenha chegado até aí, porque é uma pessoa que de muitas maneiras nos representa na nossa luta, na nossa preocupação. Embora seja individual, não é pessoal, né? Porque, como eu falei, são inquietações, mas isso forjou a gente também na luta da militância, junto com N pessoas com as quais nós concordávamos, com as quais nós não concordávamos, concordamos, continuamos concordando e não concordando, mas continuamos pensando e trabalhando juntos na medida do possível. E aí, eu queria perguntar para a senhora sobre essa não persecução do crime de escravidão, do crime de racismo, que eu ouço burburinho por aí de que há um projeto, uma ideia, uma vontade de não persecução. Isso não desmonta a Lei CAO? Se de fato isso for Na adotado no verdade, Ministério Público Federal ou em algum Ministério Público Estadual? eu acho que a gente tem que partir de uma premissa. O Brasil, no ano só um minutinho aqui, para não fazer mais barulho para nós. O Brasil se comprometeu internacionalmente na Convenção sobre todas as formas de discriminação, né, de combate à discriminação racial, a combater o racismo. Sim, Lá nos anos 60 do século passado. Depois disso, ele inseriu na Constituição Federal que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, se a pessoa é presa, não cabe o pagamento de fiança sequer. Muito bem. O tipo penal prevê penas que poderiam se ajustar a acordo de não persecução.
Entretanto, ao contrário, existem alguns promotores de justiça que teriam um entendimento de aplicar o acordo de não persecução. Mas a recomendação que existe, ou a orientação que existe do Ministério Público, acho que em âmbito nacional, inclusive, é exatamente no sentido oposto, de que não cabe acordo de não persecução nos crimes de racismo. E esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, ainda que alguns promotores de justiça queiram fazê-lo, esse é o entendimento do Supremo, esse é o entendimento no Conselho Nacional do Ministério Público, ou recomendação para que os promotores de justiça não ofereçam acordo de não persecução. Porque se a gente está dizendo lá na Constituição Federal que o crime é inafiançável, que o crime é imprescritível, é porque a gente está dizendo que esse tipo penal é um tipo penal que tem que ser punido, né? A gente quer punição, a gente quer combater o racismo, a gente quer combater todas as formas de discriminação. Então, a gente não pode fazer acordos nesse caso. Está fora desse rol, né, de acordos. Em algum momento, talvez isso seja objeto de judicialização novamente, né? E aí talvez o Supremo seja conclamado a falar sobre isso. Mas ainda assim, eu acho que para que houvesse uma previsão de possibilidade de acordo de não persecução penal, a gente teria que olhar para a Constituição Federal, lá no artigo 5º, que é cláusula pétrea, né? Não pode ser alterada assim de qualquer jeito, né? Sim. Eu sempre quando eu falo nesse assunto, eu me lembro de um caso de uma moça, na verdade, o caso de um juiz, né? A moça foi acusada por injúria racial, por ter agredido seguranças de uma festa, e ele disse que não a condenaria para não atrapalhar o futuro dela, porque ela era estudante de administração de empresas, e que o Ministério Público agiu muito mal. Ela não deveria nem ter sido levada a julgamento. Não sei se a senhora viu esse caso. Isso foi no começo do ano. O nome não vi. Eu não lembro, deixa eu ver se eu acho aqui o nome do juiz. Juiz Carlos Eduardo Loura Franco, da Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu estou falando isso porque saiu na imprensa, teve matéria na Folha, teve matéria no 247, e esse tipo de coisa. Então, eu fico pensando que, muitas vezes, a ideia de não persecução tem a ver também com a classe social do agressor, né? Na verdade, existem algumas condutas com as quais as pessoas toleram mais ou menos, dependendo do agressor, né? A gente não precisa falar do crime de racismo, a gente pode falar do crime de tráfico. Sim. Qual a explicação para no tráfico, o autor do fato negro ser condenado como traficante e o autor do fato branco ser condenado como usuário, né? A gente tem uma pesquisa que também é de São Paulo, com 4.000 sentenças, onde se apurou numericamente que, com a mesma quantidade de substância entorpecente, o branco é usuário, o negro é traficante. Então, que valores são esses que estão em jogo aí, né? Enfim. É difícil resolver esse tipo de questão. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora também, que é uma dúvida grande que eu tenho há muito tempo. Perguntei para o doutor Antônio Carlos Arruda, que foi o primeiro coordenador do SOS Racismo de Gré 10 na década de 90, ele deu uma resposta muito interessante que eu ouvi a senhora. O fato do crime, da Lei CAO, criminalizar o racismo como inafiançável, imprescritível, torna esse crime de lesa humanidade? Olha, aí a gente vai depender do contexto, né, em que ele se apresenta, né? Se é um crime que está num contexto envolvendo um indivíduo, quais são as circunstâncias, enfim, eu acho que a gente não pode simplesmente dizer
taxar isso como, né, um crime de lesa humanidade sem entender o contexto, né, em que isso acaba se apresentando. Mas esse termo, ele é um termo que vem do direito internacional, porque eu acho que é importante a gente também entender o que significa um crime de lesa humanidade, né? Que é um crime contra a humanidade. Obviamente, a gente qualquer crime que a gente que se pratique é um crime contra a humanidade, né? São crimes contra a humanidade. Mas no direito internacional, a gente pode dizer que eles são cometidos deliberadamente, de modo generalizado, né? Então, quando a gente vai falar de situações no plano intersubjetivo, né, não dá para a gente dizer que isso seja um crime de lesa humanidade, mas quando deliberadamente ele é cometido de forma generalizada, aí a gente vai dizer que é um crime de lesa humanidade. Eu não sei como é que o Interessante. doutor respondeu, mas eu pelo menos tenho esse Foi muito entendimento. interessante, porque de forma semelhante. Na época que eu entrevistei, estava essa questão do marco legal e tal. Ele falou: olha, se a gente pensar, por exemplo, entender aqueles que querem tirar o direito dos povos originários como um crime de racismo, na medida que a vítima são os povos originários, né? E na medida que você tirar esses territórios, vai afetar não só aqueles que vivem no território, mas também os seus descendentes, de certa forma, seus ancestrais, então é um crime de lesa humanidade. Ou Exato, seja, ele pode não ser, mas tem potencial para ser. exatamente. Então acho que vocês foram da mesma linha, achei É. interessante. Aprendi um pouco com ele, aprendi mais um pouco com a senhora. Para a gente ir caminhando para o final, doutora Karen, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: um jovem, uma jovem que queira não só estudar direito, mas que queira também entender de direitos humanos, de como se estrutura a questão da raça na sociedade, que obras a senhora indicaria para essa pessoa ler? Alguém que estivesse aí interessado em entrar por essa seara. Eu acho que tem duas maneiras da gente pensar um pouco sobre isso. A partir da literatura, Sim, para entender racismo, né? Entender as relações raciais no nosso país, enfim. E tem obras que vão olhar para o campo jurídico, né? sim, Então, se eu tivesse que falar um pouco assim, eu gosto muito de uma obra que vem sendo disseminada no nosso país, que é recente, que é um livro da Eliana Cruz, que se chama Solitária. Eliana vai contar a história de uma empregada doméstica, da sua filha, vivendo trabalhando na zona sul do Rio de Janeiro, e de como as relações sociais se estruturam a partir dessa condição de mulher negra, empregada doméstica, com uma filha, né? E de uma maneira muito inteligente, muito simbólica, ela vai falar sobre relações raciais. Esse é um livro. A gente vai ter Angela Davis, que vai falar de sim. mulheres, raça e classe. A gente vai ter Toni Morrison, que vai escrever O Olho Mais Azul. A gente vai ter o próprio livro da Ana Maria Machado, que agora está na Academia Brasileira de Brasileiro de Letras, letras. né? Que vai escrever a história. Gente, Ana Maria, nossa, me fugiu aqui também. fugiu também de mim o nome, mas é Ana Maria Machado. É que a gente vai pensando um monte de coisa ao mesmo Um tempo, né? defeito de cor, um defeito de Defeito de cor. cor, exatamente. Isso, Ana Maria Machado escreve Um Defeito de Cor, que é uma história que vai contar sobre a escravização de seres humanos no nosso país, enfim. Se a gente for olhar para o campo acadêmico, a gente vai ter Pensando como um Negro, que é a Dilson Moreira, a gente vai ter várias obras sobre racismo, né? Racismo institucional,
professor doutor defensor público César Gomes, a gente vai ter livros sobre racismo, educação antirracista, que também é do educação jurídica antirracista, do professor também Adilson Moreira. A gente vai ter livros sobre direito antidiscriminatório, e aí a gente vai olhar para Roger Halp Rios, enfim, tem várias obras. Muitas obras chegando, inclusive, desembarcando no nosso país há pouquíssimos anos, porque esses livros antes não eram objeto de... não estavam nas nossas estantes disponíveis nem traduzidos, né? Sim. O próprio livro Mulheres, Raça e Classe da Ângela não está há muito tempo no nosso país. A gente vai pensar sobre livro também, uma obra de Patrícia Hill Collins, que fala das imagens de controle, que foi recentemente traduzido. Enfim, eu tenho aqui uma infinidade de livros. A gente vai ter Bell Hooks. Bell Hooks é sensacional. Aqui, ó, tô com um de Bell Hooks aqui, ela falando sobre pertencimento, uma cultura de lugar. Eu sempre tenho alguma obra junto a mim falando sobre questões raciais. Aprender sobre racismo também é olhar para a literatura, olhar para a história, e não só nos livros jurídicos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho muita vontade de um dia a gente conseguir fazer alguns cursos de direito básico, não curso de cidadania, de direito, para a gente entender o que é a Constituição, esse tipo de coisa. Quem sabe um dia a gente consiga fazer alguma coisa nesse sentido. Doutora Karen Luiz de Souza, eu agradeço infinitamente pela sua generosidade em nos atender, em aceitar o nosso convite. A senhora foi sempre muito gentil. Nos vimos naquele seminário do Ministério... do Ministério da Igualdade Racial. Ministério da Igualdade Racial, aliás, e dos direitos humanos. Dos direitos humanos, a senhora já de pronto topou. Eu agradeço muito, muito, muito e peço para a senhora fazer suas considerações finais. Eu queria só agradecer, valorizar um canal como esse, onde a gente pode, né, discutir sobre questões que são relevantes para a nossa população e me colocar à disposição para outros bate-papos, outros diálogos. No meu perfil eu costumo divulgar um pouco do meu trabalho, Karen Luiz _, e ali, inclusive, hoje eu coloquei o resultado de uma pesquisa que a gente lançou sobre um projeto que a gente tem aqui no Conselho Nacional de Justiça, que é o programa de bolsas do CNJ, que vai oferecer para estudantes, concurseiros negros e negras que têm interesse em ingressar na magistratura, bolsas de estudo, né, em cursos preparatórios e também apoio financeiro. Então, a gente fez uma pesquisa e obteve resultados interessantes sobre o perfil desse estudante, sobre como ele precisa, o que ele precisa, enfim, as dificuldades de acesso e como esse curso, esse programa está mudando vidas. Então, já está lá disponível para quem quiser olhar esse artigo no Jota que a gente lançou, eu e a doutora Adriana Cruz. Eu vou deixar aqui na descrição dessa live o endereço seu do Insta, e aí as pessoas podem ver lá. Agradeço muito, espero que a gente possa conversar outras vezes, e as portas do Café Preto estão abertas para a senhora. Muito obrigada. Parabéns por esse trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns para a senhora por tudo isso. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos, todas e todes. Na próxima terça-feira, temos mais saúde mental da população negra. E na quinta-feira, vamos falar sobre cultura. Grande abraço. Boa noite, doutora Karen. Até a próxima. Obrigada.